Victor Hugo, gigante da literatura francesa do século XIX, escreveu Os Miseráveis como uma epopeia humana que atravessa décadas, revoltas e destinos individuais para mapear as desigualdades de seu tempo. Publicado em 1862, o romance junta fôlego histórico e intimidade psicológica para mostrar como instituições, pobreza e compaixão se entrelaçam em vidas marcadas pela injustiça. Hugo cria personagens que se tornam arquétipos: o condenado que busca redenção, a mãe sacrificada, a jovem salva da miséria, o policial inflexível, os conspiradores juvenis, e usa a narrativa para expor, com paixão e erudição, as contradições de uma sociedade em transformação. Neste resumo, a história será contada com ritmo de contador de histórias. Os grandes panoramas históricos intercalam-se com cenas domésticas, e cada destino pessoal ilumina questões maiores sobre lei, misericórdia e revolta. Este bloco inaugura o resumo do livro Os Miseráveis e prepara o ouvinte para acompanhar, capítulo a capítulo, a trajetória de Jean Valjean, Fantine, Cosette, Marius, Javert e tantos outros que Hugo coloca no palco do século XIX. Inscreva-se no canal Livrissimo para receber mais resumos narrados como histórias que prendem, e deixe um curtir se quer que continuemos a trazer obras clássicas com ritmo e emoção. Jean Valjean, o homem e o crime. Jean Valjean surge como figura central cuja vida foi marcada por um crime pequeno e por uma pena desproporcional. Condenado por furtar pão para alimentar a família, ele volta à sociedade marcado pelo estigma e pela dureza do sistema carcerário. Cada passo fora da prisão é vigiado pelo preconceito e pela falta de oportunidades. A narrativa acompanha a transformação desse homem, de mineiro endurecido para patrão compassivo em outros momentos, mostrando que a identidade social pode ser tanto uma sentença quanto uma máscara. Victor Hugo descreve com detalhes cotidianos a sensação de ser sempre olhado como transgressor, portas que não se abrem, olhares que evitam e empregos recusados pela simples presença do passado criminal. Nesse bloco, a história de Valjean funciona como advertência e promessa. Advertência sobre a crueldade das instituições que não reabilitam, e promessa de que um gesto de misericórdia pode interromper ciclos de violência. O encontro com o bispo Myriel. O encontro com o bispo Myriel muda o rumo da vida de Jean Valjean com a simplicidade de um gesto que parece pequeno e, ao mesmo tempo, monumental. Acolhido pelo bispo após fugir da prisão, Valjean é confrontado por uma generosidade que o impede de continuar na trilha de amargura. Myriel trata-o não como um criminoso, mas como um homem falho, oferecendo não apenas abrigo, mas perdão em uma época em que a sociedade costuma punir até os gestos desesperados. A cena do candelabro doado e a defesa do bispo diante da polícia atuam como um espelho moral, mostram que uma ação compassiva tem o poder de transformar uma vida mais que qualquer punição severa. Victor Hugo, por meio dessa atuação silenciosa do religioso, ensina que misericórdia pode ser instrumento de redenção e que a verdadeira lei do homem às vezes precisa ceder à lei do coração. Nesse bloco, o leitor vê como a decisão de Valjean de aceitar outra identidade e recomeçar nasce não de oportunismo, mas de uma convicção íntima construída a partir do exemplo do bispo. A nova identidade e os primeiros anos de redenção. Após o encontro com o bispo, Jean Valjean toma uma decisão radical: adotar nova identidade, trocar os nomes e dedicar-se ao trabalho honesto, construindo com suor e disciplina uma vida que contrapõe ao passado. Ele torna-se um homem de negócios respeitado, abre uma fábrica e oferece empregos, tentando reparar, pelo trabalho, a injustiça que viveu. A narrativa acompanha os gestos diários dessa transformação: levantar cedo, resolver problemas práticos, cuidar de empregados, e mostra que a redenção, para Valjean, se dá mais por atos contínuos do que por palavras grandiosas. Ainda assim, a sombra do passado não desaparece, a sociedade permanece atenta, e o estigma persiste em olhares e condutas. Esse equilíbrio entre reconstrução íntima e vigilância externa dá ao leitor a compreensão de que o caminho de regeneração exige constância e coragem social. Neste bloco, percebe-se que a verdadeira mudança de Valjean é dupla: interior, na escolha ética de viver pelo bem, e exterior, na tentativa de transformar o ambiente ao seu redor através do trabalho e da generosidade. Javert, o policial da ordem. Javert entra como figura implacável cuja vida é regida por uma convicção simples e absoluta: a lei é a lei e deve ser cumprida sem exceções. Filho de margens sociais distintas das de Valjean, ele encontra na disciplina e na obediência um sentido de identidade que o torna inflexível diante da possibilidade de clemência. A presença de Javert cria um contraponto central no romance. Enquanto Valjean se transforma pela compaixão, Javert se aferra à letra fria da justiça, incapaz de reconhecer nuances humanas.
Essa tensão entre misericórdia e rigor jurídico impulsiona grande parte do conflito narrativo e prepara o terreno para confrontos morais que testam os limites da honra e da obediência. Fantine, queda e desamparo. Fantine surge como figura trágica cuja vida se quebra gradual e inexoravelmente. Jovem, deixada sozinha com a filha Cosette, ela enfrenta o desprezo social e a precariedade de empregos temporários que mal sustentam a sobrevivência. A falta de proteção e a hipocrisia das convenções transformam sua condição em espiral descendente. Ao perder o trabalho por boatos e mentiras, ela vende os poucos bens que tem, entrega o cabelo e até os dentes em troca de dinheiro, e, por fim, vê-se empurrada à prostituição para sustentar o que mais ama. Victor Hugo descreve cada passo com compaixão implacável, mostrando que a queda de Fantine não é escolha moral isolada, mas consequência de estruturas que exploram e abandonam as mais vulneráveis. Neste bloco, o leitor percebe como a injustiça social converte fragilidade em condenação, preparando o terreno para a intervenção decisiva de Valjean e para o contraste entre misericórdia e indiferença. A decadência de Fantine e suas escolhas. A desgraça de Fantine acelera quando a sociedade a rejeita. Humilhada e sem recursos, ela perde a esperança de recuperar Cosette e vê-se forçada a vender o pouco que lhe resta. Cada sacrifício, do cabelo, dos dentes, do corpo, é descrito por Hugo com uma crueldade compassiva que expõe a urgência da sobrevivência. A narrativa deixa claro que as escolhas de Fantine não nascem de fraqueza moral, mas da ausência de alternativas. Sua deterioração física e mental revela o custo humano de um sistema que pune a pobreza e protege a hipocrisia. Nesse trecho, a figura de Fantine transforma-se em acusação viva contra a indiferença pública, e seu destino convoca o leitor a ponderar sobre justiça e responsabilidade coletiva. Cosette e os Thénardier. Cosette é apresentada como criança explorada. Deixada aos cuidados dos Thénardier, sofre trabalhos forçados, negligência e humilhação enquanto os dois lucram com sua submissão. Hugo descreve com imagens pungentes a rotina de Cosette, tarefas além da idade, roupas remendadas, e o pouco afeto recebido, transformando-o em símbolo da infância roubada pela miséria e pela ganância. A dureza do lar adotivo contrasta com a ternura que a menina desperta no leitor, e prepara o terreno para o gesto de Valjean, cuja intervenção será decisiva para resgatar não só uma criança, mas a esperança de recomeço. A fuga e o resgate de Cosette por Valjean. Jean Valjean, movido por um senso de dever e por afeição crescente, executa o resgate de Cosette das mãos dos Thénardier com tato e urgência. A cena mistura astúcia e ternura enquanto ele compra a liberdade da menina e a retira daquele ambiente de exploração. A fuga é descrita como um corte decisivo na vida de ambos. Para Cosette, a travessia representa o abandono do medo cotidiano. Para Valjean, é a consolidação de seu projeto de redenção através do cuidado direto. A narrativa acompanha os primeiros cuidados paternos, roupas limpas, sono tranquilo, pequenos mimos, e mostra como a reconstrução de um laço pode transformar traumas antigos em possibilidade de renovação. Paris entre revoltas e rotina. Paris surge como cenário vivo, palco de contrastes onde luxo e miséria convivem em ruas próximas, bairros elegantes escondem injustiças que pulsam nas esquinas, e Victor Hugo usa a cidade para articular o pano histórico que envolve destinos pessoais. O leitor vê o cotidiano urbano, mercados, praças, conventos, fábricas, e percebe como as forças sociais empurram personagens diferentes para interseções dramáticas. A miséria que empurra Fantine, o anonimato que facilita a regeneração de Valjean, os jovens que se organizam em busca de mudança. Nesse bloco, a cidade não é apenas pano de fundo, é personagem que molda oportunidades, agrava sofrimentos e alimenta esperanças coletivas. Marius Pontmercy. Origem e idealismo. Marius surge como jovem dividido entre duas heranças, a do pai que admirava e a do avô que o criou sob outra visão política. Essa tensão alimenta seu caráter reflexivo e o aproxima de ideais românticos e republicanos. Ele vive o confronto entre um passado militar glorioso e uma realidade política opaca, buscando identidade nos livros, no companheirismo e em uma postura de princípio que o distancia de comodidades burguesas. A narrativa detalha sua transformação de rapaz introspectivo a militante idealista, preparando o terreno para sua inscrição nas barricadas e para o encontro decisivo que mudará sua vida amorosa. As revoltas de 1832. As revoltas de 1832 aparecem como pulsão coletiva de juventude e indignação. Estudantes, operários e idealistas erguem barricadas nas ruas de Paris buscando justiça e mudança, transformando a cidade em cenário de coragem improvisada e desespero calculado. Victor Hugo descreve com intensidade os preparativos,
As conversas noturnas e a camaradagem que nasce entre desconhecidos unidos por um propósito maior, ao mesmo tempo em que revela o improviso tático e a fragilidade estratégica dos revoltosos. As barricadas são palco de heroísmo e sofrimento. Houve atos de bravura, mas também perdas cruéis, hesitações e decisões trágicas que mostram a ambivalência da luta. Nesse bloco, o leitor presencia a dimensão coletiva da resistência, onde ideais pessoais se convertem em riscos partilhados e onde o futuro de muitos se decide em poucos instantes. Amor de Marius e encontro com Cosette. O encontro de Marius com Cosette muda o curso de sua juventude. Ao ver a jovem no jardim, ele experimenta um amor idealizado, imediato e absoluto, que o arrasta para mundos de sonho e poesia longe da política prática. A relação nasce de um contraste, a delicadeza de Cosette frente à dureza do ambiente que a cerca, e transforma Marius, conferindo-lhe um propósito novo que mistura devoção pessoal e busca por beleza. Victor Hugo descreve o enamoramento como experiência quase religiosa, onde o jovem confia ao silêncio e às cartas sentimentos que ainda não sabe nomear. A construção desse romance será força motriz para escolhas futuras, colocando amor e dever em tensão no desenlace da narrativa. Javert e a perseguição constante. A presença de Javert paira sobre a vida de Valjean como uma sombra metódica. Suas investidas não são apenas profissionais, mas expressão de uma convicção moral inabalável que transforma a perseguição em dever sagrado. Javert observa padrões, interroga coincidências e segue pistas com paciência implacável, incapaz de conceber que um criminoso possa mudar por graça ou trabalho. Essa obstinação cria tensões dramáticas quando pequenos atos de bondade de Valjean entram em choque com a letra da lei. Hugo constrói com habilidade cenas de Cat and Mouse onde a moral do perseguido e do perseguidor se expõe em contraponto. Neste bloco, o leitor percebe que a perseguição de Javert não é apenas caça a um homem, mas conflito entre duas visões de mundo irreconciliáveis, cujo desfecho terá consequências trágicas para sua própria compreensão da justiça. Valjean em Monseigneur e a vida em reclusão. Após constituir-se homem de ordem e gerar bem-estar ao seu redor, Jean Valjean escolhe uma vida discreta sob o nome de Monseigneur Madeleine, dedicando-se ao trabalho, à caridade e à administração responsável de sua fábrica. Sua aparente prosperidade esconde o passado que o persegue e um ideal de justiça que orienta suas ações. Nesse papel social, ele protege empregados, melhora condições de trabalho e tenta reparar, à sua maneira, as falhas de uma sociedade que não oferece segundas chances. Ao mesmo tempo, Valjean experimenta a tensão de quem carrega segredo. Gestos generosos alternam-se com precauções e receios de ser descoberto. Este bloco mostra como a reclusão pública e a dedicação silenciosa são para Valjean formas de expiação ativa, uma construção de dignidade que transforma destino pessoal em serviço aos outros. Convergência de destinos e intrigas dos Thénardier. Os Thénardier reaparecem como nós de avareza e astúcia, movendo-se entre crimes pequenos e grandes como quem busca sobrevivência às custas do próximo. Suas ações criam fios que se entrelaçam com outros destinos, espalhando enganos e chantagens que ameaçam revelar segredos e desestabilizar vidas reconstruídas. Atuando ora como trapaceiros de taberna, ora como informantes, eles pressionam com extorsões e mentiras, expondo a vulnerabilidade de personagens que tentaram escapar do passado. A presença dos Thénardier lembra ao leitor que a miséria pode produzir tanto compaixão quanto exploração, e que laços sociais corroídos pela ganância retornam como perigo latente quando a honra e a verdade estão em jogo. Neste bloco, percebe-se como pequenas intrigas domésticas ganham peso político e moral, fazendo com que escolhas individuais reverberem além de quem as cometeu. A agonia de Fantine e sua morte. Fantine chega ao ponto final de sua trajetória em um quadro de degradação que comove e indigna. Enferma, humilhada e sem recursos, ela enfrenta a indiferença médica e social enquanto seu corpo e sua esperança se esvaem. Valjean, ao descobrir sua situação, toma medidas imediatas para socorrê-la, pagando tratamentos e prometendo cuidar de Cosette, mas a reparação chega tarde demais para devolver a saúde ou apagar o tempo de sofrimento. A morte de Fantine funciona como acusação moral direta contra uma sociedade que empurra para a ruína quem deveria proteger. Ao mesmo tempo, inaugura no leitor um misto de tristeza e dever, a necessidade de lembrar e transformar a dor em responsabilidade. Neste bloco, a figura de Fantine permanece como testemunha imóvel do preço humano cobrado pela negligência coletiva. A vida de Cosette com Valjean. A convivência entre Valjean e Cosette transforma-se em rotina de afeto e proteção. Ele assume o papel de pai com cuidado atento, proporcionando à menina educação, repouso e um ambiente onde a infância pode, enfim, florescer. Cosette recupera a leveza perdida, aprende a ler e a brincar, e cresce sob um amor silencioso que cura traumas antigos.
A narrativa mostra pequenos gestos que constroem um lar, refeições compartilhadas, passeios discretos, noites em que Valjean vigia o sono da filha, e revela como a segurança afetiva reconfigura destinos. A menina, antes marcada pela exploração, torna-se símbolo de esperança para ambos. Esse bloco destaca a dimensão íntima da redenção, não só mudanças públicas, mas a capacidade de criar um mundo onde dignidade e carinho substituem medo e abandono. Marius na sociedade e a divisão política. Marius reaparece integrado a círculos que o refletem e o contradizem, ora cercado por jovens idealistas que o inspiram à ação, ora atraído por ambientes burgueses que oferecem segurança e anonimato. Essa oscilação revela a inclinação do jovem entre compromisso público e busca pessoal. A narrativa explora como escolhas sociais moldam convicções, amizades que o radicalizam, leituras que o formam e laços familiares que o dividem, mostrando que sua trajetória é produto de tensões sociais mais amplas. A divisão política em torno dele não é só ideológica, é existencial. Marius precisa decidir se sacrifica conforto por um ideal coletivo ou se prioriza paixões privadas, e essa dúvida o prepara para escolhas que testarão lealdades e afetos. Preparativos para a revolta. Nos dias que antecedem a insurreição, grupos de jovens e operários se organizam com clandestinidade e urgência, discutem armas, rotas, pontos de encontro e vivências que os unem mais do que simples ideologias. O foco está na solidariedade entre companheiros, na confiança construída em noites de conspiração e na sensação de que a ação coletiva é a única resposta possível à opressão percebida. Victor Hugo descreve esses preparativos com atenção às pequenas rotinas, mensagens secretas, provisões, tarefas distribuídas, e mostra como a valentia dos insurgentes nasce tanto do ideal quanto do medo legítimo de perder tudo. Este bloco revela a mistura de coragem e improviso que antecede as barricadas, e como laços humanos sustentam o gesto revolucionário. As barricadas, coragem e desespero. As barricadas emergem como palco de decisões imediatas onde coragem e desespero se misturam. Jovens, operários idealistas erguem montes de mobiliário e corpos nas ruas, transformando trechos da cidade em ilhas de resistência improvisada. O combate é caótico, íntimo e brutal. Tiros, feridos, cuidados rápidos e decisões que exigem sacrifício instantâneo, e Hugo descreve tanto o heroísmo quanto o medo que corrói os que ficam. Entre gritos de ordem e gestos de amizade, formam-se pequenas comunidades de lealdade que sustentam a luta. Ao mesmo tempo, a logística falha e a artilharia inimiga mostram a fragilidade do plano. Neste bloco, o leitor presencia a dignidade dos insurgentes lado a lado com a tragédia inevitável. Actos de bravura que não asseguram vitória mas deixam marcas profundas nas vidas de quem sobrevive e nos que partem. O duelo entre Javert e sua consciência. No momento em que a compaixão de Valjean contraria a letra da lei, Javert enfrenta uma crise íntima que abala o alicerce de sua identidade. Sua certeza de que a justiça é absoluta entra em choque com fatos que mostram misericórdia onde ele esperava crime. Essa contraposição não se resolve por argumento. Corrói Javert lentamente, expondo fissuras na sua moral fundada na obediência inquestionável. Hugo descreve esse duelo interior com precisão psicológica, revelando como a tensão entre dever e reconhecimento da humanidade do outro pode produzir desorientação profunda. Neste bloco, o leitor acompanha a ruína gradativa de uma convicção rígida que não admite nuance, e percebe que o interrogatório mais doloroso pode ocorrer dentro do próprio peito. A queda e a salvação na barricada. A batalha nas barricadas chega a momentos de ruptura onde escolhas individuais decidem vidas, feridos agonizam, suprimentos faltam e o caos exige decisões imediatas que expõem caráteres e limites. Em meio ao tiroteio e ao fedor da pólvora, gestos de coragem e compaixão surgem inesperadamente, camaradas que se arriscam para salvar outros, médicos improvisados que trabalham sem descanso, e líderes que aceitam sacrifícios pelos seus. Valjean atravessa esse cenário como figura quase mítica, movendo-se entre o perigo para proteger Marius e outros. Sua presença altera a dinâmica do combate porque une astúcia à vontade de salvar. A sequência mostra que, mesmo quando a derrota parece certa, atos isolados de humanidade podem resgatar vidas e manter intacta a dignidade daqueles que lutam. O destino de Javert. Javert confronta o impasse final entre sua lealdade à lei e a experiência humana que testemunha. Incapaz de reconciliar a misericórdia que viu com a justiça inflexível que sempre serviu, ele se encontra sozinho diante de uma verdade que destrói o sentido de sua própria existência. A crise não tem tribunal que a julgue. É uma dissolução interna onde uma vida inteira de certeza se reduz a dúvidas que não conhece como manejar. Hugo mostra essa derrocada com sobriedade trágica, revelando que a obediência sem espaço para compaixão termina por ferir também quem a cultiva.
O fim de Javert funciona como comentário moral sobre os limites da lei desprovida de humanidade e como contraste doloroso à capacidade de perdão que salva outros personagens. Reconstrução, revelações e casamento. Com a insurreição derrotada, a narrativa acompanha as consequências imediatas, feridos que sobrevivem, laços que se quebram e se reforçam, e a lenta costura de vidas marcadas pela violência. Marius recupera-se física e espiritualmente, aproxima-se de Cosette, após provas e revelações sobre o passado de Valjean, concretiza o casamento que simboliza esperança e continuidade. Ao mesmo tempo, verdades antes ocultas, atos de sacrifício, identidades trocadas e dívidas morais, vêm à tona, obrigando personagens a reavaliar julgamentos e a perdoar ou cobrar contas do passado. Este bloco mostra que a paz posterior ao conflito é complexa. Há celebração, mas também necessidade de conciliação e reconhecimento das feridas abertas. Confissão de Valjean e últimos dias. Nos últimos anos, Jean Valjean enfrenta a necessidade de transparência. Revela a verdade sobre seu passado a Marius e a Cosette para aliviar-se do segredo que sempre o acompanhou. Essa confissão não é busca de absolvição formal, mas gesto de confiança e entrega que prepara seu espírito para o fim. Com saúde fragilizada, ele retoma memórias de sacrifício e afeto, encontra pequenos momentos de paz na presença de Cosette e na certeza de que seu gesto de proteção teve frutos. Ao mesmo tempo, enfrenta dúvidas sobre merecimento e medo de rejeição, que são minimizados pelo amor demonstrado pelos que o conhecem verdadeiramente. A narrativa concentra-se em ritos íntimos de despedida, palavras, cuidados e silêncios compartilhados, e culmina na morte de Valjean como fechamento digno de uma vida que transitou da culpa para a redenção prática, deixando legado de misericórdia e exemplo moral para os sobreviventes. Epílogo e legado. O epílogo reúne consequências e memória. Cosette e Marius seguem com a vida construída sobre o sacrifício de Valjean. A história dos insurgentes permanece como lembrança dolorida e inspiradora, e a narrativa coloca o leitor diante das grandes questões morais que percorreram o romance: justiça, perdão, solidariedade e a possibilidade de transformação. Victor Hugo encerra sem simplificar as contradições humanas. Ele convida à reflexão sobre como atos individuais de bondade e coragem podem superar instituições falhas e deixar marcas duradouras na comunidade. O legado final é ambivalente e esperançoso. A redenção é possível, mas depende de escolhas contínuas de compaixão, e a lembrança dos que lutaram e sofreram exige vigilância moral para que as mesmas injustiças não se repitam. E esse foi mais um episódio do canal Livríssimo. A gente passou pelas ideias principais, mas a verdade é que nada substitui a experiência de ter o livro nas mãos, sentir o ritmo do autor, mergulhar nos detalhes, se emocionar com cada página. Se esse título te chamou a atenção, dá uma olhada no link da descrição e garanta o seu exemplar. Até o próximo resumo, e boas leituras!